Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Política de Primeira. A você que acompanha o portal Primeira Página, aliás, eu agradeço a sua audiência neste espaço, tem sido muito importante. Hoje estamos prontos para mais um episódio, eu e Henrique Schuto. Vamos lá. E aí, Schuto, vamos lá? A conversa de hoje também promete. Também promete. E tem sido assim, ainda bem, porque... Então, ela promete, eu sou o Fabiano Arruda e nós temos aqui eu e Henrique Schuto. O desafio de conversar e a satisfação também em receber Capitão Contar aqui no nosso podcast Política de Primeira. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, bom dia Schuto, bom dia Fabiano. Depois de um pouco mais de 2 anos, está de volta aqui, né, a um estúdio, podendo colocar a minha voz para dizer o que penso e compartilhar com as pessoas nossos posicionamentos políticos, pessoais. É uma importância muito grande para vocês que são veículos de informação, né, para informarem as pessoas. Isso é muito bom. Então é um privilégio, obrigado por essa oportunidade. É um registro importante, Capitão Contar, então falando depois de 2 anos sem dar entrevistas, fazendo essa referência aqui ao nosso espaço para a gente conversar de assuntos muito importantes para a política, não só de Mato Grosso do Sul, como para o país também, né? Capitão Contar, entrevistado de hoje, Renan Barbosa Contar, mais conhecido então como Capitão Contar, militar da reserva, eleito deputado estadual em 2018. Ele teve 78.390 votos válidos, foi o deputado estadual, um dos mais votados, foi o mais uma bem votação votado. expressiva. Foi o mais votado da história do Mato Grosso do Sul e o 4º estadual mais votado do Brasil. É uma votação... O primeiro lugar foi a Janaína Pascoal, lá em São Paulo, né, mundo de votos que ela teve. E eu fui o 4º, proporcionalmente, né, dentro do percentual, foi 6% e alguma vírgula, né? Então uma votação muito expressiva. Para alguém que estava estreando. Estreando, né? Isso. É uma votação expressiva, quem estava estreando realmente. Eu aproveito para agradecer esses 78.390 votos lá para deputado. E aí, daqui a pouco eu agradeço do governador. É isso, porque em 2022 o senhor disputou a eleição para o governo do estado, foi para o segundo turno e teve 43% dos votos, outra votação bastante pesada também. Sim, foram mais de 612 mil votos, a quem novamente aqui eu agradeço. Foram votos verdadeiros, votos que não usou qualquer tipo de estrutura, um tempo muito ínfimo de televisão, de rádio, 0 de recurso público, uma campanha voluntária, e a quem eu agradeço, né? Por esse voto de confiança. Quase chegamos lá, mas saímos de cabeça erguida, nome limpo e, sobretudo, motivado para continuar lutando pelo Mato Grosso do Sul. Por esses números aqui, o senhor conquistou um capital político que, pelos números, é importante para o eleitorado de Mato Grosso do Sul. Como é que foi essa migração da vida militar para a vida política? Em que momento que o senhor imaginou que isso seria possível? Quando é que o senhor idealizou essa trajetória? Voltando então para 2018, né, que foi um ano de grandes transformações no nosso país, onde havia um anseio por uma renovação política e onde tivemos a figura do então deputado Jair Bolsonaro, que com seus posicionamentos firmes teve uma notoriedade muito grande e teve o seu nome falado de norte a sul do Brasil. Eis que então ele foi um presidenciável na época. E nós, como cidadãos, eu como militar, que nunca pude me manifestar politicamente, tive essa oportunidade de disputar a primeira eleição da minha vida. Não foi fácil essa transição, porque eu estaria, caso fosse eleito, abrindo mão de uma carreira que era dos meus sonhos. Eu me formei na Academia Militar das Agulhas Negras, né, uma carreira de vida dentro das Forças Armadas, e de repente eu me vi no papel de servir a população, não usando uma farda, mas sim uma caneta, um microfone, a minha voz, para defender as pessoas e trazer algo de concreto, efetivo, e tentar resolver, ajudar a resolver os problemas do meu estado, da minha cidade, do meu país, e entendendo também a importância dessa missão. Durante a campanha eu levei o nome do Bolsonaro nos 79 municípios do estado, de forma importante, veemente, que não usei recurso público. Não sei se vocês lembram, eu fiz uma campanha em cima de uma moto, né, que eu já era motociclista antes.
e levei esse nome. Eu me senti muito útil, né? Me senti importante fazendo parte dessa transformação. E, logicamente, eu tinha uma equipe, a minha esposa me ajudou muito, que é publicitária, teve um papel importantíssimo nessa organização de tornar do zero alguém que nunca foi candidato a nada, não era conhecido, de repente um deputado mais votado. Capitão, esses 78.390 votos na primeira eleição, o senhor esperava uma votação tão expressiva como Não essa? esperava, de forma alguma, até porque tinha concorrentes, né, que estavam há mais tempo, já foram candidatos das outras vezes, tinham a preferência do partido. Então, na época, eu concorri pelo PSL na época e consegui gravar apenas um vídeo com o Bolsonaro. Mas o fato ao qual eu atribuo esse sucesso das eleições, essa expressiva votação, foi nas pessoas que buscavam um nome alinhado com o que o Brasil aspirava naquele momento, que era a renovação, o combate à corrupção, né, novos políticos, pessoas comprometidas, com um nome limpo. E eu acho que casou o nome do Capitão Contar com esse anseio. E, novamente, fiz uma campanha limpa, sem compra de votos, sem usar recurso público. E o sucesso não está no velho método. Tá nessa forma de fazer política de forma diferente, de forma franca, pedindo voto, olhando para as pessoas e não para um número. Então, acho que foi a primeira prova que nós tivemos de que é possível chegar com um número expressivo numa votação sem usar dos velhos artifícios. E onde o Capitão Contar pretende chegar em 2026? O meu plano agora é um desafio, não é pessoal, eu reforço aqui, é ajudar o nosso país no Senado Federal. É a oportunidade que o Brasil tem e vai ser uma das eleições mais importantes da nossa história. Oportunidade que vamos ter de renovar 2/3 do Senado. Então, se cada estado brasileiro conseguir colocar 2 senadores ou senadoras, né, que estejam alinhados com as aspirações do povo brasileiro, que queiram de verdade ir lá representar, frear os abusos, né, que estamos vendo aí atualmente, pessoas que não têm rastro de corrupção, que possam ter a liberdade de exercer o seu mandato, a gente consegue mudar o país. O Bolsonaro tem dito isso, que me dê metade da Câmara e metade do Senado que eu transformo o país. E ele está correto. A gente tem que parar de eleger pessoas que vão lá para se beneficiar do mandato, né, de todas as regalias que o mandato tem, proteção inclusive jurídica. Então essas são as bandeiras que eu quero carregar e vou para cima. Capitão, vamos voltar aqui para 2018. O senhor teve 4 anos de mandato como deputado estadual. Como é que foi integrar a Assembleia como talvez uma única voz de oposição ali? Eu acho que o senhor era, em muitas votações, o único voto contrário. Eu procurei, pela forma como eu fui eleito, ou seja, sem dever favor político para partido ou dever dinheiro para os grupos que financiam as eleições, eu tive muita liberdade de poder votar da forma como eu entendia. E eu consultava o meu eleitor. Então, se havia uma pauta que foi encaminhada por um deputado ou pelo governo, que, por exemplo, fosse contra aquilo que eu prometi em campanha, exemplo, aumento de impostos, eu votava contra. Quando vinha um projeto que traria benefícios para a população, eu votava a favor. Então não era oposição cega, eu era oposição consciente. Então, em algumas votações eu acompanhei o governo e na grande maioria eu fui contra, por entender que aquele projeto de lei ou aquela medida ela traria prejuízos, né, para a nossa população. Então, ter essa liberdade na hora de votar é muito bom. Sendo minoria ali, capitão, o senhor sente que foi boicotado em algumas vezes na apresentação de algum projeto que o senhor achava importante para a população, mas que, pela sua posição de sempre estar na oposição, a mesa rejeitar o seu projeto, enfim, não passar pelo crivo da CCJ, Sim, por exemplo? O senhor sentiu isso? Com certeza eu sentia isso. Inclusive, posso citar um exemplo aqui. Eu fiz um projeto de lei para ajudar a fomentar os voos regionais, a aviação regional dentro do Mato Grosso do Sul. Criei um projeto chamado Voa IMS. Voa MS. E o intuito era reduzir a alíquota de ICMS do combustível de aviação para que as empresas pudessem ampliar a sua malha e ter esse benefício de
de uma situação que não existia. Ou seja, não ia ter renúncia fiscal, porque se não tem o voo, não tem o abastecimento, não tem por que dizer que reduzir a alíquota iria trazer prejuízo para o Estado. Apresentei o projeto, foi para a CCJ, ficou lá um tempão, então eu sentia isso. Quando era de interesse do governo, o projeto tramitava rápido. Quando era do Capitão Contar, tinha que ter ali a minha constante visita à CCJ para estar ali pressionando para que o processo fosse respeitado. Eis que esse projeto, em poucas semanas, foi apresentado com outro nome pelo governo. Então, ou seja, para não dar o crédito para o Capitão Contar, não, o governo lançou um projeto aí, era Decola MS. Até o nome fazia a mesma alusão. Mas sim, respondendo a sua pergunta, havia, obviamente, esse desequilíbrio, né? Os projetos de prioridade tramitavam mais rápido e os do Capitão deixavam lá, quando não era de interesse. Então, é um desafio, tá? Você ser oposição, você ter essa liberdade. Mas eu lidei com muita tranquilidade. Por quê? Eu devo satisfação para o meu eleitor. Eu não devo satisfação para político nenhum. Então, isso me dava total credibilidade de ir lá no microfone e dizer, olha, meu projeto não está indo por conta disso. E defender aquilo que eu sempre defendi, a transparência, a liberdade, o combate à corrupção. O senhor chegou a verbalizar para governistas ou para o próprio governador da época que tinha essa dificuldade, que o senhor sentia essa dificuldade, ou o senhor não fez questão de... Não era necessário, porque o dia a dia da Assembleia já mostrava isso. Então havia, muitas vezes, oportunidades em que eu ia lá na tribuna e discorria por que eu estava discordando daquele projeto, por que eu gostaria de melhorá-lo. Esse é o papel do deputado. Esse é o papel do parlamentar, é parlar, né? O parlamento vem do verbo falar, parlar. Então, ninguém calou a minha voz. Eu pude falar sempre que pude. Capitão, ainda nessa época, né, Fabiano? O senhor foi eleito pelo PSL, teve algumas dificuldades no PSL, o senhor ficou sem partido por um tempo. Fiquei. O senhor se filiou ao PL na época? Me filiei ao PL. Isso. Quando tivemos ali a janela para mudança de partido, até porque o PSL depois virou União Brasil, já teve aquela situação. Eu fui a Brasília, conversei com o Valdemar, conversei com o presidente Bolsonaro e me coloquei à disposição para me filiar ao PL, e eu entendo que naquela época, já indo para 2022, né, que foi a janela que nós tivemos, a direita, o PL, né, essa renovação política, ela tinha que continuar. Eu não poderia jamais aceitar que dentro do PL, que é o partido da esperança, que é o partido da renovação, fosse se acovardar e não ter um candidato próprio. Aqui no estado, o senhor fala? Aqui no Mato Grosso, no Brasil todo, na verdade. Sim. Uhum. Então eu senti que aqui, naquela época, o partido estava meio perdido, não sabendo se ia lançar alguém, se não ia, mas mesmo assim eu me filiei. Quando eu entendi que todo o grupo do PL já estava se organizando para apoiar a reeleição, né, do PSDB, eu não pude permanecer no PL, pois eu fui oposição ao PSDB 4 anos. Como é que da noite para o dia eu estaria no mesmo partido, ou digo, na mesma coligação, apoiando, né, esse grupo? Então me vi com muita tranquilidade saindo do PL e procurando um outro partido, sem perder as minhas bandeiras, sem perder a minha postura. Um partido não define ninguém, não é verdade? Então não é o partido que define a pessoa, é a pessoa que pode somar dentro do partido. Então, na época, já entrando em 22, né? O partido que estava solto, que não tinha um representante do Mato Grosso do Sul e não estava coligado com ninguém, era o PRTB, que era presidido à época pela Aldineia Fidelix, esposa do falecido Levi Fidelix. E ela me colocou o partido à disposição, disse: capitão, aqui você pode ser o que você quiser. Quando eu me filiei no PRTB, a pressão do meu eleitor, das redes sociais, enfim, das pessoas do meu entorno, das pessoas próximas a mim, me cobravam: e aí, não vamos ter candidato a governador? Alguém que vá peitar o sistema? E aí eu falei: não, eu coloco meu nome à disposição, vamos comigo. E a aceitação foi unânime dentro do meu público, dentro das pessoas que queriam renovação. Aí a decisão de disputar o governo, então, pelo PRTB. Pelo PRTB. Exatamente. Aí, capitão, a nossa conversa, como todas as conversas, são feitas de pontos e contrapontos, né?
O senhor disse e lembra que fez uma campanha que levou muito o nome de Bolsonaro. E essa campanha de 2022 também foi determinante com a presença dele em diversos estados brasileiros para o sucesso ou insucesso de muitos candidatos. Como é que o senhor encarou? A gente acho que já até conversou sobre isso, já questionei em outras entrevistas do senhor isso também. Mas como é que o senhor encarou uma falta de clareza maior durante a campanha toda? Obviamente a gente vai falar daqui a pouco de um momento em que se coloca um pedido de voto para o senhor, mas durante a campanha toda o senhor não sentiu que faltou, já que o PL não tinha esses dois pontos, né? O Bolsonaro não colocou um candidato ao governo pelo PL. PL meio que namora com o PSDB naquela eleição, e quando tem um candidato que representa a sua plataforma como o senhor, não veio aquela verbalização ao longo da campanha toda, de forma linear, sobre a sua pessoa. O senhor encarou isso como durante aquela disputa? Eu quero só relembrar que antes de lançar o meu nome ao governo do estado, eu estive em Brasília com o Bolsonaro e perguntei para ele: presidente, o senhor tem candidato no Mato Grosso do Sul ao governo? E ele foi veemente e disse: não tenho. Vou esperar o segundo turno para decidir isso. Eu falei: posso ser candidato? Só que não vai ser pelo PL, porque lá o PL já coligou. E o nosso eleitor, presidente, espera um nome que vai enfrentar, assim como o senhor enfrentou. A nossa ideologia, o nosso modo de trabalhar com as pessoas é enfrentar o sistema. E eu passei 4 anos enfrentando. Eu não posso estar no mesmo grupo, na mesma coligação de alguém que eu fui oposição 4 anos. Ele disse com total tranquilidade: se você for para o segundo turno, a gente vê o que faz lá na frente. Então não havia uma garantia de que teria apoio dele no primeiro turno? Não, no primeiro turno não. No segundo turno ele disse que poderíamos conversar. Sim. Até porque ainda não tinha pesquisa para ele, né, ter a segurança de que teria alguém dele lá. Enfim. Então, com a bênção dele também, eu falei: vou me candidatar a governador e vou para o segundo turno. Falei para ele: eu vou para o segundo turno. Eu vou porque eu sinto nas ruas a necessidade de mudança. Eu sinto no olhar das pessoas o que elas pedem, o que elas querem. Elas não querem mais votar nos mesmos nomes. E o sistema está aí. Já provamos lá atrás, né, que é possível enfrentar. Então, o presidente me deu liberdade para concorrer para governador. Ele me avisou: só que cuidado, é difícil. Você está sozinho num partido pequeno, dificilmente você ganha. Eu falei: presidente, eu não vou. Meu interesse não é só ganhar. Eu preciso continuar enfrentando. E é para isso que eu vim, para isso que eu estou aqui. Por isso que eu abri mão da minha carreira militar, para continuar servindo as pessoas. Eu não quero ser novamente ser colocado num grupo no mesmo saco. Não vou. Eu vou para cima. E vou conseguir. Falei para ele: eu vou conseguir chegar no segundo turno. Mas teve um momento, capitão, que o presidente decidiu quem seria o candidato aí sim dele aqui. Pedir voto. Acho que temos um vídeo aqui, Fernando, quando você puder exibir esse vídeo. Vem, vamos ver. Vamos lá. O preponderante foi naquela quinta fatídica noite do debate. A Soraya cutucou o Jair Messias Bolsonaro e, cutucado por ela falou para ele mais ou menos isso: o senhor não é leal, o senhor não é parceiro, o senhor não é companheiro, o Contar lhe apoiou e o senhor não apoia, e ele não... É para votar no Contar. Mais ou menos isso. Eu tinha 31%, a TV Morena publicou a pesquisa do IPEC, eu tinha 31%, o Riedel 19% e o Contar 15%. Terminou eu com 17%, o Contar com 26% e o Riedel com 26,5% e o Riedel com 25%. Daí uma lembrança do ex-governador André Pitinelli. O apoio veio na hora certa, então? Sobre esse episódio. Claro. Que aí quando o Bolsonaro então decide realmente verbalizar o apoio ao senhor num debate, aí sim veio essa... Eu me lembro, Fabiano, chuto, que era tarde da noite, né, nesse debate. Eu já estava cansado, assim, por conta da correria da campanha. E eu fiz uma campanha de chão. Eu chegava na cidade, não tinha palanque, não tinha avião me esperando, era chão, né, do jeito que eu sempre fiz. E muito cansado, estava assistindo o debate, ouvindo, mas já quase dormindo, né, cansado. E aí, de repente, começa o telefone a tocar, uma gritaria, fogos, dentro do meu condomínio. As pessoas gritando e carro chegando, buzinando.
Falei, o que aconteceu? Não, o presidente acabou de citar o seu nome no debate. Aí que eu fui me tomar conhecimento do que tinha acontecido, porque eu estava prestando atenção, mas sabe quando você... Foi muito rápido, né? Aí até me perguntaram, Contar, mas você agradeceu a Soraya pela fala dela, né? E foi isso que o Putinelli falou. Ela foi cutucar e ele respondeu. Mas eu deveria sim ter agradecido ela, mas eu não agradeci, eu não liguei para ela, porque ela não fez aquela fala para me ajudar. Ela fez para cutucar o Bolsonaro. E ela teve resposta à altura. E o beneficiado nisso fui eu, porque o que ele falou, e ele falou com palavras muito fortes. Não foi um discurso pronto. Estava no coração dele. Eu até entendo os compromissos políticos, partidários que haviam aqui no Mato Grosso do Sul, até com o peso que a senadora Tereza Cristina tinha, né? Então, naquele primeiro turno, aquela fala dele foi muito importante para mim, claro. Discordo em partes do que o André Putinelli falou. Que não teria sido decisivo para ir para o segundo turno. Nós tínhamos pesquisas, posso te mostrar depois, que naquela semana eu já estaria no segundo turno. Não em primeiro. Talvez não em primeiro lugar, mas brigando pelo primeiro lugar. E aí, com a fala do Bolsonaro, pessoas que estavam indecisas ou não estavam enxergando o Capitão Contar, acabaram decidindo naquele momento apostar no Capitão Contar. Então a fala dele foi sim muito importante. Obrigado, presidente, por essa fala. Soraya, né, mesmo você não querendo me ajudar, você acabou ajudando, mas penso que ajudou o Estado também, ajudou a definir um pouco essa eleição que estava muito amarrada. Veja bem, nós tínhamos lá um ex-governador, um prefeito da capital, o André, né, que estava ali, já tem sua história no Estado, tem o pessoal que é fiel a ele, né? Esses números de pesquisa, eu na rua, sabe, Chuta, eu ia pedir votos, quem era andresista não mudava. Ele tem o voto cativo dele. Eu acho legal isso, né? A fidelidade das pessoas. Tínhamos o candidato à estrutura do governo, né? A reeleição, praticamente a reeleição do partido. Tínhamos aí a esquerda. Enfim, e tinha um novato, um deputado solitário, Lobo Solitário, que foi oposição, que teve uma atuação importante na Assembleia, pediu impeachment, abriu o CPI da Energisa, apresentou centenas de projetos e proposições em prol das pessoas. Então isso deu essa credibilidade. E o mais interessante, Fabiano, é que nós conseguimos chegar lá em um partido com alguns segundos de TV e rádio, um partido sem qualquer uso de recurso público, um partido pé no chão. É uma campanha feita por voluntários. Então isso dá motivação para continuar. Porque não é fácil enfrentar uma estrutura de governo. Eu acho que eu não tive nenhum prefeito me apoiando no segundo turno. Vereadores, alguns. Deputados, acho que só o João Henrique. Uns ficaram meio em cima do muro. Até o próprio partido do presidente, do PL, né? Só tinha o João Henrique ali, praticamente. A sua campanha, capitão, eu me lembro, ela gerou uma mobilização de algo que há muito tempo a gente não via, que é militância voluntária, né? Voluntária. Se você pegar a prestação de contas da minha campanha, não tem cabo eleitoral, não tem despesas exorbitantes. Eu tinha dificuldade para imprimir adesivo para colocar nos carros, porque o dinheiro acabava muito rápido. E aí aparecia alguém, doava, tudo dentro da lei. E aí a gente conseguia fazer mais um pouco de adesivo perfurado, aquele perfurado caro, eu ficava desesperado quando acabava. Pelo amor de Deus, tem uma fila de carro querendo adesivar e não tem adesivo. E as pessoas que iam lá, jamais existiu na minha campanha aquela questão de não, eu vou pôr gasolina para você adesivar seu carro, eu vou te dar uma cesta básica. Não existia isso, nunca existiu. Campanha voluntária, como você diz. Esse capital político que o senhor teve em 2022, depois de 3 anos, agora indo para 4 anos no ano que vem, o senhor ainda guarda um pouco desse capital? O que o senhor sente nas suas? O senhor tem ainda esse? Mas muito. Porque a minha postura não mudou. Embora eu não tivesse sido candidato a prefeito, né? Porque muitos me recomendavam, não, você tem que ser candidato a prefeito para refrescar o nome, para o nome estar em voga. Essa questão da prefeitura, de por que não disputou a prefeitura no ano passado, a gente vai conversar daqui a pouco. Mas, Fabiano, eu queria voltar ainda na eleição de 2022, o debate da TV Morena em segundo turno. O senhor avalia que... Como o senhor avalia esse debate?
Olha, na Chuto, sua perspectiva? eu assisti o debate depois, né, depois que passou tudo. Eu assisti, eu não gostei não. Tá? Eu acho que eu estava num momento já de muito estresse, uma campanha difícil, uma enxurrada de fake news, não só contra a minha pessoa, contra a minha família. É um desgaste emocional muito grande. E outra, eu não fiz cursinho para ser governador. O meu trabalho como deputado sempre foi fiscalizar, buscar informações e números que eu nunca consegui ter acesso. Então, o problema não está no número, o problema está em como se apresentam esses números. Então, um debate difícil, uma pressão psicológica muito grande. E aí, confesso para você, eu não gostei não, assisti e falei, nossa, tudo que eu mostrei ali não é o que estava dentro de mim. Você acha que o desempenho, esse desempenho no debate, refletiu de uma forma negativa no resultado da eleição? Para quem assistiu ao debate, eu creio que sim. Não vou ser hipócrita para dizer que não. Porque sempre tem aquele público, aquele eleitor que... Mas o que definiu a eleição, Chuto, foi o debate. Foi que o meu adversário abrigou o PT. E o PT fez 40 e tantos % no segundo turno. E eu não abriguei petista. E jamais vou abrigar. Então, nas tratativas de segundo turno, eu fechei as portas pro PT. Eu falei, aqui vocês não vêm. Ah, mas a gente vai pro lado de lá. Pode ir. Leva os seus 40 e tantos % de eleitores do Lula pro lado de lá, que eu prefiro perder uma eleição de governador do que ter que abrigar a esquerda no meu governo. Não é a qualquer custo. Nunca foi e nunca será. O senhor disse que não gostou da sua participação no debate. Se, na hipótese de um novo debate, de um novo round, o que você não mudaria ali na... Não, é só ir mais tranquilo e sempre dizer a verdade. Né? Você acha que sentiu esse estresse todo, tirou um pouco da calma? Olha só, eu obviamente tive essas informações, mas o lado de lá, né, o meu adversário, ele tinha uma estrutura muito grande de contador, com estrutura jurídica, de marqueteiros, de informações, de números. A minha equipe era eu, minha esposa, o pessoal que trabalhou comigo diretamente, e só. Quantas 1000 máquinas tinham, né, na oposição minha, trabalhando contra mim? Era muito fácil, era só chegar num município, né, do interior, e eu via lá já os jornais falando fake news, dizendo que eu ia acabar com a educação, que eu ia parar as obras, que eu ia acabar com os contratos vigentes. Mas um monte de mentira só puxar aí, né? Vocês têm essas matérias. Tudo mentira. Então, você nadar contra essa correnteza, contra esse tsunami de informações inverídicas, é muito difícil. Fora a questão do medo também, né? Daquela aflição. E se eu ganhar para governador, como é que eu vou lidar com a Assembleia? Como é que eu vou lidar, né, com toda essa estrutura e que muitas vezes está arrolada em corrupção, né? Como é que vai ser isso? Então tudo isso fazia parte do meu balanço, do papel que eu estaria desempenhando ali. Então essa pressão toda, né, é uma grande responsabilidade, sabe, Chuto? Capitão, eu queria voltar em 2 pontos aqui relacionados, nós trouxemos há pouco. Um deles sobre a fala de Soraya Tronic. E ela, no podcast aqui com a gente, ela disse uma frase, algo nesse sentido, que para ser traído por Bolsonaro, basta entrar na fila. O que o senhor tem a dizer dessa declaração? Não acho que veio do Bolsonaro essa traição, ok? Ela adotou uma postura, o eleitor dela passou a cobrar dela, e aí ela teve que se entender com o eleitor dela. Ela foi muito criticada. Eu sei disso porque eu levei também o nome dela, né? Durante a campanha nós tínhamos lá Bolsonaro presidente, senadora Soraya Tronic, senadora, né? E os nossos deputados federais e estaduais. Então eu sei que tem um contato mais próximo com o ex-presidente Bolsonaro. Em algum momento você se sentiu assim, olha, foi combinado uma coisa comigo e não cumpriu? Ou em algum momento o senhor sentiu nesse lugar em que ela se colocou, por exemplo? Não, de forma alguma. O presidente nunca me garantiu que ele teria um candidato a governador no primeiro turno. Ele disse que talvez no segundo turno, né, ele poderia me apoiar.
O problema é que foi, para o segundo turno, o deputado que mais apoiou ele, o candidato que levou o nome dele de norte a sul desse estado. Sim, só fez a campanha. Eu fiz a campanha do Bolsonaro de verdade. Eu não vi o lado de lá fazendo. Meus adesivos 100% tinham o nome dele. E da senadora Tereza Cristina também. E aí ele deve ter ficado numa situação bem complicada, porque no segundo turno foi o candidato da Tereza e o deputado mais bolsonarista do estado. Então, eu até entendo quando ele teve que desfalar, né? Foi uma pressão muito grande, ele me confessou isso depois. Foi uma pressão muito grande dos partidos, de toda a coligação que havia em torno do Riedel, e acabou ele ficando neutro no segundo turno. Me prejudicou? Sim, claro que prejudicou. Mas se ele tivesse... você se sente traído. Não me sinto traído, de forma alguma. É porque não houve uma promessa anterior, então, de que teria esse apoio, né? Não teve, então não teve traição. Não teve uma e ele ficou numa situação realmente complicada, até porque para ele não estava fácil. Ele não poderia arrumar problemas nos estados. Então, mesmo com tudo isso, eu apoiava a senadora Tereza, no primeiro turno, né, que foi a eleição de senadores também. Não tenho qualquer mágoa disso, tanto que conversamos muito bem hoje e não há qualquer problema. Passado, lições aprendidas, né? Infelizmente não reelegemos o Bolsonaro, tenho lá minhas dúvidas sobre tudo que aconteceu, mas de forma alguma traído, continuo apoiando ele, continuo dando todo o suporte que o Brasil precisar para a gente continuar o processo de renovação. Foi o Bolsonaro que acendeu a chama do patriotismo no povo brasileiro. Foi através das ações dele que nós pudemos sentir a nossa alma lavada, às vezes até a forma truculenta dele falar, mas era o que o brasileiro esperava. Então, quem não soube assimilar isso ou se sentiu traído, acabou tomando outros rumos, mas eu jamais deixei de apoiá-lo nessa questão. Agora, a senadora Tereza Cristina, que o senhor acabou de fazer menção, ela teve um papel importante nas últimas eleições aqui em Mato Grosso do Sul. E o senhor disse que em algum momento apoiou também a senadora Tereza Cristina, uma pessoa muito próxima de Bolsonaro. E aí, obviamente, na hora de ter esse apoio devolvido, isso não ocorreu porque ela tinha outros projetos. Isso tudo certo para o senhor também? Também tudo certo, porque o compromisso ele tem que ser cumprido, não é verdade? A palavra ela tem que ser respeitada. Então, se ela tinha um grupo a apoiar, a fazer toda a construção, eu respeito. Posso não concordar, posso não comungar com determinadas pessoas de determinado grupo. Mas a candidatura dela foi legítima, ela pediu para que eu apoiasse, o Bolsonaro pediu para que eu apoiasse a Tereza, e eu o fiz. Eu poderia lançar um candidato a Senado. Eu poderia eu mesmo ser candidato a senador, mas não. Eu respeito a fila. E quando o presidente me disse que ele não tinha um candidato a governador, foi o que me deu a sensação de que eu estaria contribuindo para o processo, tendo mais um nome, e não ganhar a qualquer custo. Não é verdade? Então, eu acho que vai muito dessa índole, desse sentimento. Nunca fui atrás de poder, dinheiro, nunca. Fui atrás de trabalho, de poder contribuir para o nosso Estado. Tá? Hoje a sua relação com a senadora Tereza é tranquila hoje, mesmo porque o senhor está conversando com ela. Aliás, o senhor foi convidado por ela para integrar o PL. O PL não, o PP. O PP, sim. A gente já se fala há algum tempo. Tá? Primeiro que ela... É um namoro ainda. Isso. Lá na eleição de prefeito, ano passado, ela chegamos a falar de tratar até de uma vice da Adriane sendo o Capitão Contar, o vice dela. Só que eu não estava no meu projeto isso. Como eu falei, quando acabou a eleição de governador, o Bolsonaro me ligou e ele falou assim, lembra que aqui no podcast a gente pode contar ali os detalhes. Esse é o objetivo. Ele ligou para mim, por favor, Fabiano, ele falou assim, porra, Capita, agora somos 2 capitães desempregados. Eu falei, não, presidente, está só começando. A nossa luta, o que o senhor plantou no país e o que eu plantei aqui no estado, só vai reacender e tornar tudo isso muito mais forte. Então, se o Lula ganhou, né, se esse governo que está aí, ele é tão ruim que ele vai provar que ele não vale nada, que ele vai se desfacelar. Vamos sofrer com isso, as pessoas vão sofrer, já está escrito, né, um criminoso voltando para a cena do crime, e é o que a gente está vendo hoje.
está acontecendo com a INSS, com os Correios, com as estatais. Então é um castelo que está desmoronando. Bolsonaro construiu, deixou o país, apesar da pandemia, apesar da guerra, apesar de tudo, deixou o país nos trilhos e hoje está descarrilhado de novo. Então essa afinidade que nós temos com o bolsonarismo não é só por conta do Bolsonaro. Bolsonarismo não é só o Bolsonaro. Bolsonarismo é a gente defender o que é certo, é combater a corrupção, é acabar com o toma lá, dá cá, é a renovação política, é a preocupação com as pessoas, com os valores das famílias. Isso é o bolsonarismo, né? E é isso que eu quero carregar, manter essa chama acesa. Então, Fabiano Chuto, essa eleição de 22 mostrou muito isso. Agora é hora de dar continuidade a esse processo. E a minha relação com a senadora Tereza já começou lá no ano passado. Primeiro, eu apoiando ela para Senado. Tá? Da minha parte, foi muito transparente. Mesmo ela apoiando o meu opositor ali. Mas na eleição de prefeito, como eu já tinha esse compromisso com o Bolsonaro de vir para Senado, quando ele falou lá ô Capita, somos 2 desempregados, aí ele perguntou para mim, qual é o teu projeto? Falei, presidente, acho que com o capital político que temos, nós podemos disputar o que a gente quiser. Não sei qual é o seu compromisso para 2026, mas o senhor vai ter 2 vagas de Senado. E se o senhor quiser um soldado leal, fiel e que tem credibilidade e voto verdadeiro, eu estou à sua disposição. É sua prioridade. E naquele momento ele falou assim, então você é meu candidato ao Senado. É sua prioridade, capitão, o Senado? Sua prioridade, o senhor diria que é sua prioridade, o Senado no ano que vem? O Senado tem a minha prioridade, caso seja senador? Isso, não, disputa mesmo. É Senado. É Senado. É o Senado, é prioridade. Senado. E essa seria a condição para, por exemplo, aceitar o convite da senadora Tereza para migrar ao PP? Essa é uma conversa. Uma conversa. Então lá atrás, como logo após 22 eu me comprometi com o presidente a ser um candidato ao Senado, eu descartei prefeitura, descartei vereador e falei, vou me preparar para atingir esse objetivo, porque nós precisamos eleger senadores que tenham compromisso com o Brasil. Pessoas que não têm rabo preso. Como é que você vai eleger um senador que tem uma ficha corrida de corrupção? Que moral que vai ter um senador que já foi preso, que tem lá seu nome arrolado em operações da Polícia Federal? Que liberdade que ele vai ter para apontar e frear um ministro, se ele tem uma capivara gigantesca no passado dele? Não dá mais para eleger gente assim. Por isso eu coloco o meu nome. Se não tiver outro, é Capitão Contar e mais um. Da direita, nós precisamos eleger. O que eu queria conversar com o senhor também, capitão, desculpa, Chuto, é sobre o que algumas pesquisas já mostraram esse ano em relação aos 2 símbolos da polarização, Bolsonaro e Lula. Há algumas pesquisas mostrando que há um cansaço do eleitor pelos 2 nomes, né? Tanto um como o outro. Dos extremos, né? Nesse sentido, uma percepção ou uma ansiedade para que um terceiro nome, uma terceira via, alguém mais de centro possa surgir. Como é que o senhor se encara neste momento de reflexão em relação aos 2 polos? Porque o senhor é muito... O seu capital político foi construído nessa plataforma do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se há mesmo um cansaço nesse sentido, não só a Bolsonaro, mas a Lula também, como é que o senhor se coloca nesse momento? Pelo que eu escuto nas ruas é que o extremismo, né, desenfreado, o extremismo burro, ele não faz bem para o país. Nós precisamos de diálogo, precisamos de compromisso, precisamos de responsabilidade. E aí é com tudo. É com a saúde, é com o dinheiro público, é com a educação. E somente elegendo pessoas que tenham esse perfil, e eu não estou falando de extremismo, né, que um extremo é melhor que o outro. Os extremos não são bons. Qualquer coisa que é extremo não é bom. Acho que a única coisa boa, que seja boa extremamente, é você extremamente honesto, extremamente responsável. Aí sim, é nesse tipo de extremismo que a gente aposta. Não em extremismo ideológico, de não ter diálogo, de só gritaria. Ninguém mais quer isso. Ninguém mais quer o deputado gritador e não faz nada. Ninguém quer mais só aquele que vai na rede social
e discorre ali, fala muito bem, mas na prática não faz nada. Eu acho que o melhor perfil que as pessoas buscam é aquele que não está envolvido com esses extremos. E ele sim é uma pessoa honesta, coerente, responsável, consciente e que vai brigar pelas pessoas e não pelos extremismos ideológicos. Não é por aí. E nesse sentido vejo a minha vontade, caso o Bolsonaro não seja elegível, é o Tarcísio de Freitas, que é uma pessoa que tem um franco diálogo com todos, tem uma bagagem de trabalho maravilhosa, está fazendo um excelente governo no estado de São Paulo. E que representa um tom mais moderado. Um tom mais moderado, um tom com mais consciência, com mais diálogo. Então, capaz de agregar, tomara que seja ele o ali candidato. Temos outros nomes também. O Ratinho Júnior no Paraná. Me parece que está fazendo um excelente trabalho lá, é o que eu escuto dos paranaenses. Então, assim, temos esses nomes. Aí ventila-se também a Tereza Cristina ser vice, né? Já ouvi falar isso também. Então imagina que privilégio nosso a gente poder ter, se não um candidato a presidente, mais uma vice do nosso estado. Né? Eu não terminei de falar da Tereza de 24, só para concluir. Então ela me chamou para ser vice da Adriane na época. Eu disse que o projeto não era esse, era para 26. No segundo turno, quando, né, apesar do Bolsonaro ter apoiado o Beto Pereira, ele não foi para o segundo turno. E isso mostra o quê? Que nem sempre aliás, que o indicado, se ele não corresponder, de votos é uma coisa automática, se ele não corresponder com a pessoa que está pedindo votos para ele, esse voto não transfere. E lá atrás, eu me lembro, eu estive em Brasília. O Bolsonaro falou: "Ô Contar, você não quer ser o prefeito de Campo Grande?" Eu falei: "Presidente, não. Meu projeto é Senado, como falamos anteriormente." Ele: "Não, mas quem nós vamos apoiar?" Eu falei: "Presidente, apoie qualquer um ali do PL, tem um monte de nome bom, tem o João Henrique, tem lá o Polon, tinha um monte de gente querendo ser. Só não vai, presidente, apoiar o lado de lá que vai dar ruim." Falei isso pra ele, com toda a franqueza. Aí ele: "Não, estamos vendo, vamos decidir." Aí nunca decidia, né? Tivemos vários nomes. Até o Rafael entrou, né? Rafael, todo mundo. E aí, tudo bem, veio o segundo turno. Foram as duas meninas, né? Meninas, com todo carinho. A Adriane e a Rose. Quem foi que me apoiou no segundo turno para governador? A única pessoa que me apoiou foi a Rose. Então, por gratidão a isso, e eu sou um cara grato, eu retribuí esse apoio para ela. E ela quase ganhou. Então, e nós temos que ter isso, né? A questão da gratidão, do respeito. Ela foi leal comigo. E eu apostei nela. Espero, lógico, que quem ganhar, que faça o melhor governo, que entregue o melhor para as pessoas. É isso que a gente espera. Eu não vou entrar em debate em quem é mais, quem é menos, quem é mais direita, etc. Eu quero que as pessoas sejam atendidas, que nós não tenhamos, como estamos vendo aí, uma cidade totalmente esburacada, uma saúde em colapso. Não vim aqui para falar de problema, mas a gente torce para que o nosso representante faça o melhor pelas pessoas. E é isso que eu quero fazer no Senado. Voltando aqui para esse convite que está em aberto da Tereza Cristina para o PP. O senhor está assim, de 0 a 10, o senhor está mais para assinar com o PP? 0 a 10. Vamos lá. Nesse momento hoje, a Tereza não consegue garantir para mim que ela tem essa vaga de Senado. Tá? Então eu falei para ela: senadora, quando a senhora decidir ter um senador ou senadora, né, que corresponda com aquilo que a senhora espera, do que eu posso representar, eu estou pronto, eu vou para o PP. Mas com a vaga para Senado. Vaga para Senado. Uhum. Tá? Mas no momento, eu permaneço no PRTB, porque é um partido que eu tenho total liberdade, confiança, tenho autonomia, né, e posso, inclusive, se me for fechada a oportunidade de ser senador, quem sabe disputar um governo? É uma possibilidade, então, que você avalia. Tem essa possibilidade. Ok? Então, mas o projeto principal, número 1, é representar o nosso Mato Grosso do Sul no Senado. Nós precisamos eleger e renovar o Senado brasileiro. Não dá mais para estar do jeito que está. Se o senhor coloca como um carinho maior esse projeto do Senado, e são 2 vagas, quem que o senhor acha que, se colocando como prioridade nesse projeto, quem que o senhor acha que tem mais condição de ocupar uma segunda vaga, então, hoje? Vai ter condição quem tiver voto, apoio
E Porque são muitos candidatos, pré-candidatos, né? Tem bastante, Por né? exemplo, se fala do ex-governador Reinaldo Zambuja, do Vander, A reeleição, a a reeleição própria do Soraya, Nelsinho. Nelsinho. Eu acho que ao longo da trajetória de cada um desses nomes, cada um plantou e vai colher. Então, quem fez um bom trabalho e for reconhecido, vai ter o seu voto. Quem não fez o dever de casa, vai ver nas urnas a consequência disso. O senhor vê o nome mais forte hoje, sua opinião? Analisando pesquisas, hoje o Reinaldo é o preferido. Lógico, ele tem quantas prefeituras o PSDB tem. Então, isso é um apoio. Querendo ou não, é a estrutura que vai ajudar a ter essa votação. Uma candidatura de Senado é quase uma campanha de governo, né? Então, só que se você pegar o primeiro turno da eleição de governador, onde ali já estão divididos quem é andrezista, quem é petista, quem é da máquina, né, da estrutura, e quem é o voto livre. Eu fui o primeiro lugar. Eles Então, são num majoritários. cenário onde já tem divididos as ideologias e o voto, eu tenho chances de chegar lá. Mas tudo depende ainda de um trabalho que está sendo construído até o ano que vem. Depende das fusões partidárias. Depende para onde vão os players na política. Um exemplo. O Reinaldo tem toda a legitimidade de escolher ir para o PL. Ele está livre. Até porque o PSDB já perdeu toda a força que tinha. Então, esse partido está se dividindo e está indo cada um para um partido. Eu não posso estar dentro do PL se ele for. Eu fui oposição a ele. Apesar de respeitar a pessoa dele, mas com relação ao governo, eu fui oposição. Eu fui contra uma série de situações. Pedi impeachment do governador como deputado. Então não é coerente da minha parte estar num partido onde ele possa estar. Então, ele indo para o PL, embora eu respeite, eu não comungo. O PL é o partido da renovação, é o partido da esperança do povo brasileiro, é o partido que o Bolsonaro transformou, né, nos maiores partidos da Câmara Federal e que abrigaria as pessoas que querem trabalhar pelo país. Pessoas limpas, mas é um honestas, partido que aqui em Mato Grosso do Sul, né, capitão, desculpe, e ele mostrou em muitos momentos nos últimos anos ser muito fragmentado. A gente olhando de fora percebe que as pessoas que fazem parte do PL hoje muitas vezes estão em voos solos. O senhor, como não é do PL, mas o senhor é dessa plataforma, dessa linha ideológica, como é que o senhor avalia isso? Aliás, isso eu acho que é um desafio dos partidos que emergiram, ruíram, surgiram na onda bolsonarista. E me parece um desafio muito grande em diferentes regiões do país, que esses partidos não sejam tão fragmentados. A gente vê muita briga interna. Como é que o senhor avalia isso? Você tem razão, é um desafio para a conjuntura política, não só no Mato Grosso do Sul, no país todo. A gente vê partidos de direita que nem chegaram a nascer, não deixaram o Aliança pelo Brasil, lembra disso? Então, e hoje a gente vê o PL, que é esse partido da esperança, né, de renovação, ele sendo ocupado por pessoas que não condizem, né, com as bandeiras desse partido. Então, talvez, por conta disso, alguns filiados possam estar traçando voos solos. A gente vê lá na Assembleia Legislativa aqui do Mato Grosso do Sul, tem deputado do PL que destoa dos demais. João Henrique. É oposição. A gente vê isso claramente, que o PL vota de forma diferente em determinadas pautas lá na Assembleia. Exato. Esse é um exemplo. É um exemplo. Mas é um desafio. E essa questão das fusões, Schultz, você falou que ia falar mais para frente. Sim, não, podemos já entrar nisso. Podemos já adiantar. Podemos adiantar. É uma boa oportunidade. Por um lado, né, é bom para quem está nas cabeças, quem é bom de voto, porque vai juntar recurso, tempo de TV e vai diminuir o número de candidatos. Só que isso dificulta a chegada do novo, do pequeno, daquele nome que quer crescer, mas não vai provavelmente ter as portas fechadas. Então eu vejo a questão da fusão, né, da incorporação das federações, como uma coisa preocupante. Se a gente está limitando o número de partidos, a gente está talvez quebrando um pouco a ideia da democracia. A gente está fechando portas para as pessoas que têm menor potencial financeiro
ou político de chegar e fazer um excelente trabalho. Por outro lado, a gente ouve que as federações também acabariam com os partidos de aluguel. O senhor concorda com esse argumento também, que muitos partidos acabaram surgindo para fazer acordos com outros grandes e acabam deixando suas autonomias? O senhor é um exemplo aqui que caminhou num partido pequeno de uma forma totalmente diferente, com uma votação expressiva, mas na maioria das vezes ao longo da história se viu que partidos pequenos acabaram surgindo e mostraram pouco protagonismo. E esse argumento, o que o senhor acha dele? Não, concordo contigo. É uma questão bem peculiar, mas o que está em ameaça, eu acho, na minha opinião, é que enfraquece a democracia. Apesar de que eu sou a favor de que o país tivesse menos partidos políticos. Na verdade, eu sou a favor de não ter nenhum. Principalmente o financiamento público de campanhas. Se a gente acabar com isso, o país vai ter um grande boom, um grande salto de qualidade de políticos. Porque a gente vê hoje que a estrutura, o dinheiro, o tempo de TV, enfim, tudo isso ajuda a reeleger os mesmos. E é difícil o novo chegar. Na composição de chapas, os partidos que já estão há muito tempo aí imperando, né, reinando, eles escolhem ali as chapas e ele praticamente elege quem eles quiserem. E o pequeno que está lá num partido nanico, um partido que não tem expressão, ele acaba tendo chance praticamente zero. Capitão, grandes partidos como... Bom, a União e Brasil e PP parece que está bem encaminhado a federação, né? A formação. Republicanos e MDB está encaminhando com o PSDB junto, então assim, aqui são 5 partidos que vão ficar em apenas 2 federações. Correto. Reduz o número de vagas, mas a previsão é reduzir 30% do número de candidatos em comparação com a última eleição. Por isso, então, a dificuldade de entrar novos nomes para a disputa. E não é só isso, Chuto. A dificuldade desses partidos também formarem suas chapas. Porque eles vão precisar de puxadores de votos. O próprio PL, ele corre o risco de não reeleger algum deputado do PL caso o PSDB entre com força dentro do PL. Não sei quantas cadeiras talvez o PL faça, mas talvez não faça 2 do PL. Faça um antigo PSDB e um PL. Então é preocupante também para os dirigentes partidários. E nessa questão de federação, o senhor, de repente, o senhor se viria mais pressionado a estar no partido maior, por exemplo? Teria que ser uma estratégia a ser olhada com maior carinho nesse caso? Eu não me preocupo tanto com o meio, me preocupo com o fim. Quem nós vamos eleger para ser o nosso senador, o nosso presidente? Se uma coligação dessa for apoiar o Lula, com certeza eu tô fora. Eu jamais vou cogitar apoiar a reeleição de Lula. Então, essas coligações que garantirem que são oposição até o final, provavelmente vão ter esse apelo da direita aqui no Mato Grosso do Sul. Agora, a gente vê que no governo Lula tem vários ministérios desses partidos. Agora, cabe essa análise, cabe esse debate sobre quem realmente vai até o final e ser oposição. Eu sou totalmente, 100% contra a reeleição do Lula. E eu jamais vou estar numa coligação num partido que tenha a mínima possibilidade de apoiar a reeleição do ladrão. Assim, reeleição é um termo que voltou no Congresso. O debate agora é o fim da reeleição. Como você avalia? É por aí? Concordo. Para cargos executivos, poderia talvez aumentar 1 ano, ser 5 anos e acabar com reeleição. Por quê? Porque a estrutura financeira, econômica, política desse mandato, ela acaba trabalhando única e exclusivamente para a reeleição. Então há um aparelhamento do município, ou do governo, estadual ou federal, para que a reeleição ela aconteça de forma mais fácil. Se acabar a reeleição, eu acho, né, entendo que o governante ele vai trabalhar para que ele construa um nome naqueles 5 anos, e não para se reeleger. Então eu sou a favor, sim, do fim da reeleição para cargos executivos. Acho que quando há um bom parlamentar, ele pode sim se reeleger. No caso do Bolsonaro, que fez a vida política não legislativo, né? Ele Exato, tem ele foi, décadas, né? 7 mandatos, né? Como muito tempo deputado também. federal, como vereador. O senhor não acha isso ruim também? Não, por isso que eu estou falando.
Não, tudo bem, mas o legislativo a gente tem um conceito de... vamos colocar o conceito, um ponto comum entre executivo e legislativo, a perpetuação da política como profissão, né? É o que muita gente discorda, né? Você fazer a política como uma carreira, né? Sim, e a política deveria ser... Concordo, Fabiano. Mas, sobretudo, eu volto na questão do financiamento público de eleições. A gente vê, no estado do Mato Grosso do Sul, a gente tem deputado que é o mais reeleito do Brasil. Tá? 13 mandatos, parece. Vai pro 13º, vai pro 14º. Então, assim, aí cabe à população, né? Avaliar e julgar. Mas o cargo executivo que tem caneta na mão, que tem o poder de destinar aí o esforço para uma reeleição, aí eu sou contra. Presidente, governador e prefeito. E prefeitos, isso. Capitão, estamos nos minutos finais do nosso bate-papo. Passou rápido o tempo, quase uma hora. Passou rápido mesmo. Passou quase uma hora. O senhor tem está focado nessa vaga para Senado. Você poderia falar um pouco sobre algumas propostas que o senhor tem em mente, caso eleito, o senhor pretende pensando já trabalhar? nessa plataforma de campanha, de repente, para pedir, quando for pedir o voto e defender suas bandeiras como candidato a Senado, o que o senhor colocaria aí? Além da reeleição, fim da reeleição, fim do fundo partidário, fundo eleitoral, né? Claro. O que mais? Vamos lá. O Senado brasileiro, é hoje a estrutura mais importante do país, pois é ela que consegue frear abusos de autoridades. A questão que estamos vivendo hoje, né? O senador, ele tem um papel de julgar, quase que um juiz, né? Julgar os presidentes de autarquias, julgar ministros, embaixadores. É aquele que consegue frear o aparelhamento estatal. Obviamente, as outras funções legislativas de apresentar projetos de lei, é a casa revisora, na verdade. Mas ela tem são menos senadores, né? Não tem aquela correria que é a Câmara Federal com 500 e agora 31 deputados, né? 531 aumentou, que é um absurdo, né? Diga-se de passagem. Mas é o senador que consegue frear esses abusos de excessos. Então eu quero muito poder brigar por isso. E representar o Mato Grosso do Sul, é um estado do agronegócio, defender o crédito rural, brigar para que se instaure CPIs para averiguar, por exemplo, a questão da duplicação das nossas rodovias. São importantíssimas para o escoamento do agronegócio. Pautas com relação à saúde, à educação, é o Senado que tem força. Então, é com essas bandeiras, as mesmas que sempre tive, né, de postura. O que nós não podemos deixar, Fabiano, Chuto, é que cheguem ao Senado, e não estou falando só de Mato Grosso do Sul, estou falando de Brasil, pessoas que tenham o nome sujo com corrupção, que tenham seus nomes arrolados com operações de corrupção, porque um senador corrupto jamais vai ter moral para apontar o dedo e querer mudar uma lei no nosso país. Muito pelo contrário, ele vai usar o cargo para se proteger das imunidades que o Senado oferece. Então o senador, ele tem que ter liberdade, consciência, responsabilidade, e é o que vai, obviamente, numa reeleição do Lula, provavelmente aí, ser uma oposição verdadeira, né? Frear essas questões das indicações políticas. Então acho que é um grande desafio, um grande trabalho que pode ser feito pelo país, caso o Brasil consiga fazer essa renovação de Senado. Tá? Trazer recursos para o nosso Estado, fazer com que eles sejam aplicados de forma coerente, transparente, brigar para que o nosso país passe por um processo de limpeza política, acabando com benefícios e benesses aí políticas, com a questão daí de reeleição. Então tem tantas pautas que a gente pode levar isso a um debate, redução de carga tributária, olha, deixar o empresário trabalhar. O senhor colocaria um prazo para decidir pela sua candidatura ou a migração pelo PP? Eu tenho até o ano que vem para decidir isso. Né? Até o ano que vem, vai isso, até aquela a janela esse fecha último prazo, em março, né? Então até março eu vou construir meu nome, vou andar pelas ruas, falar com as pessoas, sentir toda essa questão política, o que as pessoas esperam, né, dos nossos políticos, e eu vou colocar sim o meu nome à disposição. Tá? São 2 vagas. Quem está aí colocando os nomes tem toda a legitimidade para disputar, não tem problema nenhum.
Agora, vai do eleitor. O que não pode é você não ter opção. Né? Não vou falar aqui o palavrão, mas entre escolher o sujo e o mal lavado, é muito ruim essa situação, né? Então é bom ter um nome, uma oposição, um nome novo, limpo. E o eleitor que decide. O eleitor que decide. Então, assim, pelo que a gente concluiu aqui, Fabiano? Opção número 1 para 2026 seria Senado. Se me fechar as portas, eu venho para governo. Verbalizou, então, as duas opções de capitão contábil. A opção seria o governo do Estado. Essa porta seria, vamos dizer, fechada ou seria negada a vaga pelo PP, imagino. Não sei dizer. Hoje eu tenho a segurança de que no PRTB eu tenho essa possibilidade. Sim. O presidente do PRTB me garantiu, né, que eu tenho liberdade para escolher o que a gente quiser fazer aqui no Estado, né, formar um time, formar um grupo. Mas eu gostaria muito de trabalhar com a senadora Tereza. Eu queria muito ser o senador dela. Até porque ela já faz um excelente trabalho. Ela vai precisar de alguém que possa apoiá-la no futuro projeto político dela. E acho que ela é uma grande liderança aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Tem um nome forte. Passou pela articulação dela os resultados recentes, isso a gente conversando nos bastidores, e eu vejo ninguém nela, nega isso, né? Vejo na senadora Tereza a vontade de formar um grupo bom, um grupo com bons prefeitos. Eu vejo ela mexendo o tabuleiro para realmente dar essa continuidade no processo de renovação política no Mato Grosso do Sul. E é uma liderança nacional hoje, né? Sim, ela é cotada inclusive para ser vice-presidente. O nome dela é ventilado aí nos corredores de Brasília. E seria um privilégio muito grande nosso. Não é verdade? 2026 promete muitas emoções. Promete. Capitão Contara, a gente vai encerrando assim a nossa entrevista. Eu queria agradecer a sua participação, pela entrevista aqui no podcast Política de Primeira, por responder aos diferentes assuntos. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Chuto. Obrigado, Fabiano. É um prazer estar de volta aqui nos estúdios, aqui da TV Morena, né? Sim. Aqui na Política de Primeira. E eu espero realmente que no Mato Grosso do Sul a gente tenha uma política de primeira, com nomes que condizam aí com a realidade que o Brasil precisa. E por isso eu vou deixar sempre o meu nome à disposição, aberto ao diálogo, ao debate. Eu quero continuar contribuindo com o Mato Grosso do Sul e vou contribuir. Chuto, valeu mais uma vez, mais um podcast. E a você, a sua audiência, muito obrigado pelo carinho, por acompanhar o podcast, as últimas edições também, mais uma para você. Tem todas para você rever também lá no portal Primeira Página. Muito obrigado. O conteúdo da Coluna Política de Primeira também está lá disponível todos os dias. E a gente te espera no próximo episódio. Até lá. Página.